Primeiro motivo de alegria é de estarmos aqui adorando e exaltando o santo nome do nosso Senhor, né? Adorando nosso Senhor e Salvador. E também nos alegramos porque, pela graça de Deus, estamos retomando aqui o nosso trabalho. Havíamos dado um tempo nele, estávamos fazendo principalmente transmissões, né, por live, então a gente decidiu por interromper e retomar agora. Então, como foi autorizado aí pelo nosso pastor, vamos retomar então o nosso trabalho de estudo das Sagradas Escrituras, versículo por versículo. Então, antes de paralisarmos, havíamos abordado em Gênesis e agora vamos para Mateus. Então, vamos voltar para o Novo Testamento, sempre fazendo essa transição entre Novo, Antigo e Novo Testamento, né? Vamos para o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 9. O Misael havia trazido já aqui uma mensagem no capítulo 9, ele foi até o versículo 13, e agora nós vamos dar continuidade no capítulo, indo do versículo 14 até o de versículo 17. Então, Mateus, capítulo 9, o versículo é o de número 14 até o de número 17. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então, e que o Espírito Santo de Deus ele fale melhor no seu coração. Vamos ver. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14, que diz: Então vieram a ele os discípulos de João. Então vieram a ele, a Cristo, né? Ao Senhor Jesus Cristo, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura, ou rasgo, né, o rompimento. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragando-se, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Glória a Deus. Então, louvamos a Deus por essa rica palavra que vem da parte de Deus para nós, e já observamos aqui alguns pontos muito importantes, alguns pontos fundamentais, que com certeza vão falar profundamente ao seu coração, principalmente no sentido de nos conscientizar em relação a algumas realidades necessárias, nos conscientizar em relação a alguns posicionamentos. Então nós observamos aqui, conforme o Espírito Santo de Deus inspirou o evangelista Mateus a nos registrar aqui esse contexto, e ele chega para nós, e o Espírito Santo de Deus agora transmite para nós esta verdade. Então, quando nós olhamos para a situação, primeiramente, nós tivemos já, né, como foi falado, uma mensagem que abordou o chamamento de Mateus, do próprio evangelista, do publicano, também chamado Levi. Então ele foi chamado de uma forma muito interessante pelo Senhor Jesus Cristo. Ele estava trabalhando na alfândega, ele desempenhava uma função que lhe trazia muitos problemas, porque isso o tornava alguém rejeitado pelo seu povo, porque ele estava como que cooperando com os romanos. Então os romanos haviam dominado todas aquelas regiões, e eles estabeleciam sua dominação, colocavam ali algum romano para administrar aquelas regiões, ou algum rei que os romanos elegiam, né, para estar naquela região, e colocavam também muitas formas de obter, né, de arrancar dinheiro da população em geral, por meio dessas alfândegas, que era a passagem de uma região administrativa para outra. Então pagava-se ali na alfândega, e isso causava revolta ao povo,
E Mateus esteve envolvido durante muito tempo com isso. Ele era um dos cobradores desses impostos aí na alfândega. Mas isso trazia para ele grandes vantagens. Ele estava vivendo uma vida abastada com isso. Ele tinha um bom salário, né? Ele era remunerado. Ele tinha uma boa situação social, mesmo que tivesse uma rejeição por parte do seu povo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chamou, ele não pensou duas vezes. E o chamado do Senhor Jesus Cristo não veio agregando promessas, não veio agregando qualquer tipo de troca, não veio agregando qualquer tipo de algo chamativo, algo que despertasse seu interesse, mas foi apenas uma palavra de autoridade: vem e segue-me. E a partir dessa palavra que veio da parte de Cristo, que entrou no mais profundo do seu coração, ele abandonou imediatamente todas aquelas vantagens, ele abandonou imediatamente toda aquela posição que lhe trazia tantos benefícios financeiros, sociais, e ele deixou tudo para trás e foi após o amado Mestre. E quando ele passou a seguir a Cristo, ele nunca mais voltou para onde ele estava. Ele nunca mais olhou para trás, ele não retrocedeu. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as tribulações, mesmo com todo o enfrentamento, mesmo com todas as privações que ele passou ao longo dessa jornada com Cristo, indo por diversas regiões pregar a palavra, enfrentando demônios, enfrentando oposições, enfrentando madrugadas frias, enfrentando deserto quente, muitas das vezes privação de algo que ele tinha com tanta abundância, mas o chamado de Cristo foi tão poderoso na vida dele que ele não voltou atrás. Da mesma forma, nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos para você e vemos cada dia o que você tem vencido, cada dia o que você tem enfrentado, cada dia o preço que você tem pago, mas foi o Senhor Jesus que te chamou para esta caminhada, foi o Senhor Jesus que te chamou para caminhar no seu caminho, no caminho estreito, como ele diz, e levando após si cada dia a sua cruz. Se foi o Senhor Jesus que chamou, não olhe para trás, não retroaja, não retroceda, porque diante de você estão as mansões celestiais. Mateus se encontrou com essa realidade, e nós também temos nos encontrado com o mesmo Cristo, nós também temos recebido o mesmo chamado. Mas por que eu estou destacando primeiro aqui o contexto do evangelista Mateus? Porque logo em seguida você se depara com um grupo de pessoas que tiveram a mesma oportunidade que Mateus teve, estiveram diante da mesma chance que Mateus esteve, só que não teve o mesmo comportamento que Mateus teve diante dessas situações. É quando você vê o ex-publicano Mateus convida o Senhor Jesus para almoçar em sua casa, para um banquete, e aqueles que estivessem com ele. E eles são recebidos, e Mateus ainda estava no contexto com os publicanos. Então você tinha ali a situação na qual Cristo estava se assentando numa mesa com publicanos, e conforme a própria caracterização dos fariseus, publicanos e pecadores, pessoas do mais baixo nível social, segundo a ótica deles. Então Cristo estava sentado ali com aqueles homens que eram desprezados pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, mas o Senhor estava ali como porta de salvação para aquela casa. O Senhor estava ali como uma ponte, comunicando a palavra de Deus para aquelas vidas. Da mesma forma como o Senhor chegou a mim e a você, e o Senhor não teve qualquer tipo de constrangimento em fazer de mim e de você seus filhos e suas filhas, mesmo diante da situação que nós estivéssemos, mas o Senhor estendeu sua mão para nós, o Senhor nos abraçou, nos recebeu como filho, e escreveu o nosso nome no livro da vida, e se assentou conosco, como ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como eu abri a porta do meu coração, como você abriu a porta do seu coração, da sua vida, e deixou Jesus entrar, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. Cear no contexto judaico é ter comunhão. Cear no contexto judaico é ter intimidade. Um judeu não se assenta para comer com qualquer um, mas sim com aquele que ele considera, aquele que ele respeita, aquele com quem ele tem comunhão, aquele com quem ele consente ser visto junto.
E Jesus nos deu este privilégio. Ele disse: a mim é você, vem, senta aqui na minha mesa. Vem participar desse banquete espiritual comigo. Vem alimentar a sua alma faminta. Vem saciar esta sede que você carregava durante tantos anos. E que em nenhum lugar você encontrou águas purificadoras que pudessem trazer para você esta satisfação, sanar a tua sede, saciar a tua fome. E nós participamos da mesa do Senhor. Nós tivemos esse privilégio. Mateus teve esse privilégio. Mateus não perdeu a oportunidade. Quando o Senhor abriu para ele a oportunidade, ele logo convidou Cristo: venha cear comigo, venha participar comigo, venha mostrar que eu estou em comunhão contigo e que o Senhor está em comunhão comigo. Vamos ser vistos juntos, vamos ser vistos em comunhão. Só que quando eles estavam naquele banquete, se aproxima um grupo que não participava da mesma realidade, um grupo que não participava da mesma situação, um grupo que não tinha entendido ainda qual era o valor, qual era a importância de ter comunhão com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aproximou-se um tal de um grupo de discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista. E aí nós olhamos para essa situação, a pergunta que eles fizeram, está aqui no versículo 14, ó. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? A primeira coisa que me surpreende é existirem discípulos de João. É a primeira coisa que me surpreende, existirem discípulos de João. Por que existiam discípulos de João? Por que existiam pessoas seguindo João Batista? Sendo que João Batista não pediu para ser seguido por ninguém. João Batista veio para anunciar aquele que viria como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele ordenou que a este seguir. Vamos ver aqui qual foi a pregação de João Batista. Vamos comigo para o Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, para você entender qual foi a pregação de João Batista. Capítulo 3, versículo 11 diz: e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista foi muito claro na sua mensagem. João Batista não deixou margem para erro, não deixou margem para dúvidas. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele tem a pá e limpará a eira, e queimará a palha no fogo. E ele é aquele a quem deve seguir, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero ler mais um texto com vocês que é mais claro ainda do que esse. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, é um texto mais claro ainda do que aquele. Veja só, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 15. Vamos ver o que João Batista testifica aqui, ó. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse se revelou. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: que és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram.
que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Este é aquele que vem após mim, o que é antes de mim. Vem após mim, mas é antes de mim, porque é eterno. Porque é o verbo divino pré-encarnado. É aquele que criou todas as coisas, e sem ele nada que foi feito se fez, como disse João, o evangelista. E João Batista está dizendo: ele vem após mim, mas ele é antes do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. E estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado, e este é o Filho de Deus. Maravilhoso. Então, quando nós olhamos para essas informações, tanto a de Mateus capítulo 3, como a de João capítulo 1, e nós percebemos qual era o teor da mensagem de João Batista, que João Batista deixou muito claro qual é o seu papel, deixou muito claro qual é a sua missão, para que ele foi enviado, qual era o seu propósito e quem era verdadeiramente o Cristo. Nós não conseguimos entender como pôde existir discípulos de João Batista, pessoas que continuaram seguindo João Batista, mesmo o Cristo tendo se revelado, mesmo o Cristo tendo se manifestado, mesmo o Cristo tendo sido indicado pelo próprio João Batista. E aí, para piorar mais a situação, quero ler com vocês a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, que nos informa um pouco mais ainda sobre essa seita dos discípulos de João Batista. O que aconteceu com esse pessoal posteriormente? Veja só. Sabe-se que a seita fundada por João Batista, aí ele comete um equívoco aqui, que João Batista não fundou seita nenhuma. João Batista veio anunciar aquele que estava vindo, que era o Messias, o Cordeiro de Deus. Então fundaram uma seita em torno dele, mas ele não fundou nenhuma seita. Então, só para corrigir aqui logo de entrada. Então, essa seita de João Batista persistiu durante séculos depois que o cristianismo desabrochou. Os trechos de Mateus 9,14, Atos 18, 25 e 19, 1 ao 7, demonstram esse fato, tanto quanto a história eclesiástica primitiva. Os primeiros discípulos de João vieram dos essênios, uma seita que havia no local na época, que se isolava no deserto, vieram dos essênios. Embora também houvesse alguns judeus helenistas entre eles. E aí fala de alguns outros textos que apontam isso. Refere-se a discípulos gnósticos de João Batista, que podem ser identificados com os hemerobatistas, que praticavam batismos diários, mencionados também por Eusébio, que é um outro historiador. Talvez eles tivessem um fundo essênio formativo, ou seja, tivessem costume dos essênios. Posteriormente, o missionário carmelita João Agessu encontrou na Pérsia uma seita chamada de Cristãos de São João, ou Nazoreanos. Este é o grupo que atualmente é conhecido como Mandeanos, ou Mandeus. Eles ensinavam e continuavam ensinando muitos aions divinos, ou seja, é uma doutrina gnóstica, é uma heresia acerca de Deus. É uma doutrina gnóstica comum, nos quais manifesta-se o conhecimento da vida, ou manda de Chage, de onde se deriva o nome da seita.
As doutrinas deles assemelham-se à do gnosticismo ofita, com elementos do maniqueísmo de mistura. Os Aion seriam os mediadores da salvação dos homens. Não pode ser provada qualquer conexão histórica entre esse grupo e os hemerobatistas mencionados por Eusébio, embora haja historiadores que reputam isso provável. Seja como for, a passagem do tempo e a mudança de localidades injetaram no grupo várias influências pagãs. Eles rejeitam tanto o judaísmo quanto a pessoa de Cristo, e em certas fases da história deles, isso tem sido feito nos termos mais enfáticos. Então, trouxe aqui essa informação, acrescentando, mostrando que não apenas no contexto bíblico, eles foram até Cristo, interpelar Cristo durante aquela refeição de comunhão, durante aquele momento de alegria, aquele momento de comunhão na qual estavam participando, junto com aquele que aceitou a Cristo no seu chamado, e eles foram trazer interrogações. E é interessante observar mesmo a existência deles. Como é que eles ouviram a pregação de João Batista, que indicou quem é o Cristo, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mesmo assim preferiram continuar seguindo João, sendo que fazendo algo que João não havia aconselhado, fazendo algo que João não havia recomendado. E quando a gente olha para essa situação, logo a gente vai tratar aqui da própria pergunta deles, que também demonstra certas características, mas uma coisa a gente quer ressaltar aqui, uma coisa a gente quer destacar. Essa situação não é tão incomum quanto se pensa. Essa situação, ela não é tão extraordinária quanto se pensa. Na verdade, é uma situação que pode ser observada hoje. É uma situação que pode ser observada no nosso contexto. Porque mesmo pregando a palavra de Deus, mesmo a palavra de Deus com toda a sua clareza, mesmo a Sagrada Escritura indicando quem é o Cristo, quem é o Senhor, na atualidade nós vemos pessoas que em vez de seguir a Cristo, na atualidade nós vemos pessoas que em vez de tomar a Cristo como seu guia, em vez de tomar a Cristo como seu Senhor, como seu exemplo, em vez de olharem somente para Cristo, muitas pessoas estão se aproximando de líderes humanos. Muitas pessoas estão seguindo a líderes humanos. Muitas pessoas estão baseando a sua fé nas ações, no testemunho, nas palavras, nos ensinamentos de certas lideranças humanas. E quando a gente olha esse tipo de situação, a gente vê se multiplicar o número de pessoas que têm se decepcionado com a fé. O número de pessoas que têm abandonado a sua fé em Deus. O número de pessoas que têm naufragado nesse mar bravio que é a nossa situação atual. Por quê? Porque eles não estão seguindo a Cristo. Porque eles não estão se baseando nas obras, nas palavras, no ensinamento de Jesus Cristo. Porque eles não estão olhando somente para Cristo. Eles estão olhando para pregadores. Eles estão olhando para pessoas que estão pregando muitas vezes pela internet. Eles estão olhando para pessoas que muitas das vezes querem se engrandecer e querem ser mais do que Deus. Pessoas que querem, por meio da demonstração de conhecimento, por meio da demonstração de sabedoria carnal, sabedoria humana, pessoas que querem atrair para si seguidores, que querem que eles estejam em torno de si. E quando essas pessoas assim o fazem, elas estão cada vez mais se afastando da porta da salvação. Por quê? Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe um que é o dono da vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Toda vez que nós começamos a olhar para certas pessoas e tomar elas como referência para nós, nós estamos nos afastando de Cristo. E aqui você tem uma situação na qual, quando Cristo ele surge, quando Cristo ele começa seu ministério, quando João indica que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista já tinha mais notoriedade do que Jesus. João Batista já era mais conhecido do que Jesus. Porque a própria Sagrada Escritura diz, quando João começa a pregar no deserto e as pessoas começam a vir até ele, de todas as regiões as pessoas começaram a se voltar para João, começaram a buscar saber quem é João. Por quê? Já haviam passado 400 anos pelo menos de silêncio, sem nenhum profeta se levantar sobre a terra. É o que você vê na sua Bíblia entre Malaquias e Mateus. É uma página só na sua Bíblia, mas na história são 400 anos de silêncio.
Então, quando se levanta esse homem pregando acerca do caminho, pregando acerca do Cordeiro de Deus, pregando acerca do juízo, que o juízo está chegando da parte de Deus, as pessoas se voltaram para ele. E ele então ganhou notoriedade, ganhou fama. E é a situação na qual aqueles homens, muitas das vezes, se mantiveram em torno da pessoa de João, porque eles estavam buscando alguém que tivesse fama. Eles estavam buscando alguém que tivesse nome. Eles estavam buscando alguém que fosse conhecido nas regiões. E por se aproximar dessa pessoa conhecida, ele também se tornaria conhecidos. Eles também se tornariam notórios. E assim nós temos visto muitas das vezes hoje pessoas procurando pregação que agrada o ego, pessoas procurando igreja por causa de número, pessoa procurando pregador porque tem muitas habilidades de oratória, e se esquecendo de que Jesus Cristo, o Nazareno, é o único que pode salvar, é o único que pode curar, é o único que pode libertar. Jesus Cristo não foi famoso na época dele, quando começou. E depois falar acerca de Jesus também trazia muitos problemas. Quando alguém falava, o profeta que veio de Nazaré, alguém já torcia logo o nariz. Quem já se viu vir profeta de Nazaré? Uma cidade periférica da Galileia, uma cidade sem nenhuma importância, nenhuma significação. Só que tem uma coisa, foi de lá que veio a salvação para mim e para a tua vida. Por mais que hajam líderes, por mais que hajam filósofos, por mais que hajam políticos, a salvação só está no Nazareno. A salvação só está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós temos que não olhar somente para Jesus. Nós não temos que olhar para líderes famosos. Nós não temos que olhar para grandes pregadores ou pregadoras. Nós não temos que olhar para líderes de grandes organizações. Nós temos que olhar para o Nazareno. Nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é nele que está a minha e a tua salvação. Então eles, em vez de olharem para Jesus, eles continuaram apegados a João. Eles estavam seguindo o mestre errado. Eles tinham tomado o caminho errado. Se você tomar o caminho errado, você não vai chegar no céu certo, porque só existe um caminho. Porque todos aqueles que querem ir ao Pai têm que passar por Cristo. Todos aqueles que querem ir ao Pai têm que se submeter a Cristo. Todos aqueles que querem chegar na glória têm que aceitar as ordens de Cristo. Vós quereis ser meus amigos, façam o que eu mando, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Tome muito cuidado, quem é que está ocupando o lugar central no teu coração? Para quem é que você está olhando? Quem é que você toma por referência? Se você tomar homens por referência, você não vai aguentar, você não vai chegar até o fim. Mas se o Senhor e Salvador Jesus Cristo for a tua referência, como Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Todo poder é lhe dado no céu e na terra, e não há ninguém que possa fazer passar a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Olha somente para Cristo, olha somente para o Senhor, toma somente o Senhor como teu exemplo. Não olhe para os defeitos das pessoas em volta, não olhe para os defeitos das lideranças, olha somente para o Supremo Mestre e Senhor. Quando eles chegam até Cristo, a primeira coisa errada é existirem discípulos de João Batista. Então já começa errado por aí. Aí eles chegam até Cristo, o que eles fazem? A pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus Cristo: por que nós e os fariseus jejuamos e os vossos discípulos não jejuam? Essa é a pergunta que eles fazem para eles. Então uma coisa interessante a se observar nessa pergunta que eles fizeram é que quando eles vão até Cristo interrogar, fazer essa pergunta, com quem eles se comparam? Eles estão tomando o exemplo de quem? Eles estão se pautando por quem? Eles estão tomando como exemplo para si, para o seu comportamento, pessoas que não têm exemplo para dar, pessoas que não são referências da verdade de Cristo, pessoas que não são referências da verdade de Deus, que Cristo veio pregar. E aí ele vem até Cristo e coloca aquela pergunta de uma forma, vamos dizer assim, intimidadora, querendo trazer uma acusação, querendo trazer dúvida, querendo trazer humilhação, querendo apontar
que aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo está errado, querendo apontar que aquilo que os discípulos de Cristo estão fazendo está errado. E aí eles se colocam dessa maneira: por que que nós e os discípulos de João Batista jejuamos e os vossos discípulos não jejuam? Então, no cerne dessa pergunta está o seguinte: por que que nós, fazemos esses esforços aqui? Por que que nós estamos buscando esses resultados aqui e o Senhor não está trabalhando da mesma maneira? Por que que o Senhor não está trabalhando da mesma maneira como nós e os fariseus estamos trabalhando? Por que que o Senhor acha que o Senhor pode tomar um outro caminho? Que o Senhor pode ter um outro comportamento? Pode fazer de outra maneira? E aí, onde nós vemos que muitas das vezes, os homens, na sua ingenuidade ou na sua ignorância, eles pensam que podem ensinar alguma coisa para Deus. É muito terrível isso, mas infelizmente isso é verdade. Tem pessoas que na sua arrogância pensam que podem ensinar alguma coisa para Deus, que pode colocar diante de Deus alguma determinação, que pode fazer Deus obedecer alguma cartilha, que pode colocar alguma regra para que Deus opere desta maneira e não daquela. E é onde nós vemos como essas pessoas estavam fora da realidade, como elas estavam alienadas em relação àquilo que João Batista mesmo estava pregando, quando eles vêm até Jesus fazer essa pergunta. Ou seja, eles estão muito mais parecidos com os fariseus do que com Jesus. Eles estão muito mais parecidos com líderes hipócritas, com sepulcros caiados, do que com aquele que veio trazer a palavra de vida eterna. Tome muito cuidado com as referências que você toma. Tome muito cuidado com as pessoas que você ouve. Tome muito cuidado com as ideias que surgem na sua mente. O Espírito Santo de Deus está trazendo cura para a sua mente agora. O Espírito Santo de Deus está trazendo cura para o teu coração agora. Porque a tua referência tem que ser só Cristo. A tua referência tem que ser só Jesus. Não são teólogos a tua referência. Não são ensinadores diversos a tua referência. Não são livros de teologia. A tua referência é Cristo. Aquilo que Mateus viu em Cristo, todo aquele grupo dos discípulos de João não viram. Eles não viram e estavam andando conforme a sua própria cabeça. E andando conforme a sua própria cabeça, sendo dono do seu próprio nariz, como alguns gostam de dizer, estavam num caminho completamente equivocado. E estavam começando a se parecer com pessoas que são completamente reprováveis. E assim é quando muitas das vezes as pessoas tomam caminhos que segundo a mente dela agradam a Deus, mas que biblicamente falando estão completamente fora, estão completamente equivocados. Eles estavam buscando uma autojustificação, se auto-justificando por meio dessas práticas, conforme foi falado na enciclopédia aqui. Alguns deles adotaram a prática de fazer batismos constantes, todo dia se batizar de novo, todo dia se batizar de novo. Por quê? Estão criando subterfúgios para a sua própria salvação. Então muitas pessoas querem se auto-salvar porque adotam certos comportamentos, porque adotam certo tipo de vestimento, porque adotam certo tipo de linguagem, ou outros querem dizer que são salvos porque conquistaram benção tal, e vai acumulando uma lista, ou porque fez isso, ou porque fez aquilo. Nada disso é justificativa da tua salvação, nada disso é comprovação da tua salvação. Porque naquele último dia, como diz a palavra de Deus, muitos chegarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Ao que o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. A salvação não está naquilo que você acumula ou pensa estar acumulando diante de Deus, aquilo que você pensa estar fazendo e que vai ser um tipo de troca diante de Deus, algum tipo de manipulação, algum tipo de negociação com Deus. A tua salvação não é comprada por obras, a tua salvação não é comprada por supostas vitórias financeira ou espiritual. A tua salvação custou o preço de sangue, a tua salvação custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos ou bonitinhos, porque nós fazemos isso ou aquilo. Tem muita gente aí, inclusive na mídia, na atualidade: ah, mas era tão bonzinho, ah, mas era tão legalzinho, fazia tanta coisinha. E quem disse que isso salva?
todos estão condenados segundo a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo veio para a salvação de toda a humanidade. A salvação está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Eu e você temos aceitado o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A nossa salvação não está em nós, a nossa salvação está no Senhor Jesus Cristo. Obedeça ao Senhor Jesus Cristo, obedeça a palavra dele, se sujeite à palavra dele. Como ele diz, tome a cada dia a sua cruz, porque a sua salvação é pela graça dele. Eu quero ler com vocês, na verdade já tenho que caminhar para o final já. Eu quero ler com vocês texto de Gálatas, texto de Gálatas, capítulo 2, vamos lá para Gálatas, para entender como é que é essa questão colocada em relação à salvação. Texto de Gálatas, deixa eu ver o versículo que eu marquei aqui. Gálatas 2,16, vamos lá. Gálatas 2,16, olha o que diz. Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E Paulo disse que a lei não é somente a lei de Moisés. Fala que aquele que não recebeu a lei de Moisés, as suas atitudes são lei para si, a sua consciência é a sua lei, acusando ou justificando. Então muitas pessoas se enquadram nesse texto aqui, no sentido de buscarem autojustificação por meio de suas obras, de suas supostas boas obras. Só que aí está o erro, aí mora o equívoco. Ninguém será salvo, ninguém será justificado pelas suas obras. E aqueles que pensam que estão seguindo importantes lideranças, como fizeram os discípulos de João Batista. Não, mas João Batista era muito importante. Mas João Batista veio primeiro. Não, mas João Batista, ele era muito famoso. Não, mas João Batista era muito duro nas suas mensagens, pregava uma mensagem dura, impactante. Não, mas João Batista tinha um comportamento todo diferenciado, tanto que os fariseus vão dizer depois. Cristo, aliás, vai responder para eles: veio João, não comia, não bebia, andava vestido de pelos de pele de camelo e vivia no deserto. O que vocês disseram? Tem demônio, é um endemoniado. Veio o Filho do Homem, come, bebe, vai para a festa, foi para Caná da Galileia e fez um milagre ainda, anda no meio das multidões. O que vós dizeis? É um glutão, é um beberrão, e aí atribui as obras dele ainda ao Beelzebul. Então o mundo, não adianta você tentar agradar, não adianta você tentar esperar elogios do mundo, não adianta você tentar esperar reconhecimento das pessoas. Você tem que ter a certeza de estar seguindo a Cristo Jesus e de estar sendo obediente à palavra dele. Quer as pessoas gostem ou quer as pessoas rejeitem. Quer um momento bom para você servir a Deus é quando as pessoas rejeitam, que aí o teu sacrifício é maior ainda, que aí o teu sacrifício tem mais peso ainda no reino celestial, que aí as tuas lágrimas vão ser colhidas e vão ser levadas diante de Deus, diante do trono de Deus, como viu João. Eu quero encerrar esse estudo lendo esses últimos versículos aqui, vamos lá. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então a primeira coisa que eu quero observar aqui é o seguinte: existe momento para todas as coisas, como diz Eclesiastes, e é isso que Jesus está dizendo para eles. Existe momento para jejuar, existe momento para chorar, existe momento para se lamentar, mas este não é o momento. Você tem que entender qual é cada momento de Deus sobre a sua vida. Existe um momento sim que você vai
andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar contigo. Existe momento sim, que você vai de fato passar por noites escuras e tristes, mas não sozinho, porque o Espírito de Deus está sempre com você. Existe momento sim da dor e do sofrimento, mas existe o momento de se alegrar e de se regozijar e de reconhecer a grandeza da presença de Cristo na minha e na tua vida, como Mateus reconheceu. Mateus, quando Jesus chamou, só bastou chamar, não prometeu nada, vem e segue-me. E Mateus seguiu, e não somente seguiu, Mateus convidou e fez um banquete para ele. Só que muitas das vezes aqueles que estão em volta e que têm ouvido palavras, têm ouvido ensinamentos acerca de quem é o Cristo, e mesmo assim não sabem se alegrar na presença de Deus. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de agradecer ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Não perca a oportunidade de reconhecer a presença maravilhosa, a mão poderosa de Cristo estendida sobre você. Não perca a oportunidade, porque o Senhor está conosco. Como diz a palavra de Deus, Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. E onde estão 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. Alegra-te na presença de Deus. Reconheça a grandeza da presença de Cristo. Reconheça a majestade divina que está entre nós. E adora a Ele em espírito e em verdade. Entrega o teu sacrifício de louvor e de adoração. Não faça como aqueles ingratos que estavam seguindo João Batista, sendo que João Batista não mandou segui-lo, mandou seguir o Cordeiro de Deus. Tome cuidado com muitas lideranças por aí que querem roubar a adoração para si, que querem roubar a atenção para si. Veja só o texto para encerrar. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantes, tenho que usar óculos, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Quero ler com vocês para encerrar. Vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nessa leitura eu encerro, já fecho a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João Batista. Eles vieram fazer uma pergunta capciosa para Cristo. Cristo deu a resposta para eles, na altura. E ainda, de brinde, ainda deu um ensinamento. Deu a resposta para eles que eles tinham que ouvir, e ainda deu um ensinamento, para eles entenderem o que é a fé. Vamos ver. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Primeira coisa, ele falou para os discípulos de João Batista: vocês são roupa velha, vocês estão trajando roupa velha, roupa de pecado, roupa de acusação, roupa de aflições, roupa suja, contaminada, que não permite vocês terem comunhão com Deus, não permite vocês se alegrarem na presença de Deus. Por isso que tudo fica mais difícil, por isso que servir a Deus é praticamente impossível para vocês. Por quê? Porque está faltando a alegria do céu na tua vida, porque está faltando presença de Deus na tua vida, porque está faltando manifestação do Espírito na tua vida, porque você está com roupa velha, você está com roupa suja. Você tem que trocar essas vestes, você tem que vestir as vestes que estão sendo dadas, conforme a parábola que Cristo vai dizer, as bodas, o casamento, quando ele diz: aqueles que são convidados recebem roupa nova, roupa purificada, roupa branqueada, roupa limpa, roupa de novas obras em Cristo Jesus.
Não adianta pôr remendo novo em pano velho, porque vai rasgar mais ainda. Não adianta você vir para Cristo com a sua antiga concepção de vida. Não adianta você tentar viver um novo evangelho com o seu antigo modo de viver. Você tem que abandonar tudo isso, tem que matar o velho homem, tem que ser crucificado juntamente com Cristo, para que uma nova criatura venha a nascer. E você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura que não tem condenação diante de Deus. Uma nova criatura que tem um novo relacionamento com Deus. Uma nova criatura que não tem as culpas do passado, porque foi tudo perdoado por Cristo Jesus. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam tentando se justificar, auto-justificar, com batismos constantes e com jejuns também, tentando mortificar a sua carne de forma material, tentando se justificar diante de Deus por obras. Ninguém será salvo pelas obras, todos são salvos pela graça, na pessoa bendita de Cristo Jesus. E só serão salvos se tornando uma nova criatura, abandonando aquela velha vida, fazendo morrer aquela velha criatura e ressuscitando uma nova. E essa nova criatura, conforme Paulo disse, recebe da parte de Cristo o dom da reconciliação, porque Cristo foi aquele que nos reconciliou com Deus. Você tem o direito de sentir a presença de Deus. Você tem o direito de entrar direto no trono da graça por meio de Cristo Jesus e falar direto com a majestade divina, porque você tem um único mediador entre Deus e o homem, que é Cristo. Ele é o mediador entre Deus e você. Então você não precisa estar limitado por essas regras humanas, está limitado por esse velho conceito de vida, está limitado por essas velhas práticas tentando se justificar diante de Deus. Você tem um caminho que é Cristo, você tem que entrar pela porta que é Cristo. E aí Paulo diz, nós temos o dom da reconciliação. Aquelas pessoas que não nasceram de novo têm o dom da acusação. A primeira coisa que eles fizeram quando vieram diante de Cristo, num banquete, Cristo se alegrando com Mateus e com aqueles a quem estava pregando, a primeira coisa que eles fizeram, acusar, apontar, criticar, tentar lançar condenação. Isso é comportamento de velha criatura, isso é comportamento de filho mais velho, conforme aquela parábola do filho pródigo. Isso é comportamento de que não tem o dom da reconciliação, mas da tua palavra tem que sair bênção da parte de Deus, da tua boca tem que sair palavra de reconciliação, da tua vida tem que irradiar a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para você e sentir a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você foi levantado por Deus para trazer reconciliação. Veja só, para encerrar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça. Aquele que não conheceu pecado, aquele que é puro, que habita na luz inacessível, veio até nós, se tornou carne, andou entre nós e se fez pecado por nós na cruz do Calvário, para que nós fôssemos feitos justiça diante de Deus, justificados diante de Deus, tendo agora comunhão plena, comunhão íntima. Não permite que o diabo roube isso de você com palavras enganosas. Você tem que olhar para Cristo e você tem que ter uma palavra de reconciliação. Tem que viver como uma nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Traga aqui o caderno do Sebastião de oração. Nós vamos estar apresentando os nomes